Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua palavra agora vai ser ministrada neste santo altar, e o povo, meu Deus, que aqui está, e também aqueles que ouvem pelo rádio, acompanham pelas redes sociais, assistem pela TV, meu Deus, todo este povo espera em Ti uma palavra rema, que assim, meu Deus, o Senhor venha falar ao coração de todos, que não seja o homem na sua própria sabedoria, mas que o Teu Espírito, meu Deus, use a boca do homem, mas que toda a igreja, que todos nós sejamos edificados e abençoados com o poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Aleluia. Tome o teu assento. O tema da mensagem de hoje é muito breve, é apenas uma palavra: vigiai. Você pode repetir comigo esse tema? Vigiai. Mais forte: vigiai. Escuta, todos nós sabemos que o diabo, ele veio com uma missão. A sua missão, desde que ele foi lançado do céu à terra, é uma só: roubar, matar e destruir. O Jesus fala lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10. O Senhor Jesus, ele revela a missão do diabo, que é essa: roubar, matar e destruir. E ele vem fazendo isso desde que ele foi lançado do céu à terra. Ele simplesmente conseguiu destruir aquele conforto, aquela linda vida, aquela prosperidade tão maravilhosa, aquela comunhão, intimidade que havia entre Adão e Deus. Adão desfrutava de muitas mordomias, era muito cheio de autoridade, pois o Senhor disse: olha, tu vai dominar sobre tudo. Adão, ele comia o bom e o melhor, ele vivia no jardim do Éden, em um paraíso. Sobretudo, ele tinha uma intimidade com Deus, pois a própria palavra declara que ele passeava com Adão e com Eva. E aí o diabo aparece na história. Aparece para quê? Para destruir tudo aquilo de bom que estava em poder do homem, de Adão. O diabo não estava nada contente vendo Adão desfrutando de todas aquelas maravilhas. Ele não estava nada contente vendo Adão desfrutando de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, vendo Adão passeando com Deus. Então ele vai e entra na história e ele destrói. Ele destrói a comunhão que Adão tinha com Deus. Ele destrói aquela vida próspera que tinha Adão. E quando eu falo de Adão, eu me refiro também a Eva. Então o diabo consegue fazer com que Adão e Eva sejam expulsos daquele jardim. O diabo consegue arrancar tudo de bom que estava em poder de Adão. Ele destruiu.
E ele não parou. E ele vem agindo assim. Ele vem fazendo as suas obras destruidoras. Ele vem da mesma maneira operando, destruindo, devastando. Ele vem da mesma forma, inclusive nos dias de hoje. Ele continua com essa sua missão maligna: roubar, matar e destruir. Mas aqui, na palavra de Deus, nós temos uma mensagem divina. Aqui na palavra de Deus, nós temos uma orientação, uma revelação linda. E é simplesmente esta: sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ei, a instrução divina, a revelação forte é somente essa: sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai. Ninguém falou isso para Eva, ninguém falou isso para Adão, mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus falando para você. Hoje você está ouvindo os ministros do Evangelho falando isso para você: sede sóbrios, vigiai. Mas por que eu tenho que ser sóbrio e vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados irmãos, muitos, mas eu digo muitos, hoje dobram os seus joelhos e ora. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Oração é algo extremamente importante, mas não é tudo. Eu tenho que dobrar meus joelhos e orar, eu tenho que subir no monte e orar, eu tenho que acordar na madrugada e orar. Mas do que vai adiantar se eu apenas orar e não estiver em vigilância? Eu tenho que orar, mas eu tenho que viver em vigilância. Eu tenho que levantar a Deus o meu clamor, mas eu tenho que viver em vigilância. Eu digo para os meus irmãos, hoje muitos estão fazendo o jejum de Daniel, 21 dias. Muitos estão fazendo o jejum de Moisés, 40 dias. Mas do que adianta só jejuar e não orar? E de que adianta só orar e jejuar se não houver a vigilância? Ei, a vigilância é extremamente importante. Vamos subir monte, orar, vamos fazer jejum, sacrificar a nossa carne, mas vamos também vigiar, porque se não houver vigilância, certamente o diabo vem e passa uma rasteira. Se não houver a vigilância, o diabo vem de forma camuflada e o crente não percebe. Se não houver a vigilância, o diabo vem e ele faz com que a vida do crente seja destruída, porque essa é a sua missão: roubar, matar e destruir, irmãos. Olha para quem está ao teu lado e diz: irmão, tu ora, tu jejuma, mas tu tem que vigiar também. Amém? Tu tem que vigiar também. Tu tem que estar atento. É o que diz a palavra: sede sóbrios, vigiai. O diabo está armando um laço bem aqui. O diabo está armando um laço bem aqui. O diabo está armando outro laço bem aqui. E nós temos o dever de nos desviarmos desses laços. Nós temos a obrigação de detectar esses laços, para que assim possamos nos desviar desses laços.
E se nós não estivermos vigiando, nós vamos detectar laço do diabo? Não vamos. Nós vamos desviar dos laços do diabo? Não vamos. Então é importante que vigiemos de verdade. De verdade. O diabo está formando aqui algo, ele está lançando um manjar diante dos nossos olhos. E olhe que o diabo sabe trabalhar. Essa é a sua especialidade. Lembra de Jesus no deserto? Jesus estava com fome, pois ele vinha de um jejum prolongado. E o que o diabo lhe oferece? De que maneira o diabo forma o laço? Qual o manjar que ele coloca diante de Jesus para Jesus cair? Manda as pedras se transformar em pães. Porque ele sabia que naquele momento era o que mais necessitava o corpo de Jesus, pois ele estava com fome. Só que Jesus, ele estava em vigilância. Eu digo isso porque o diabo não vai te oferecer pão você estando de barriga cheia. Ele vai te oferecer pão você estando com fome. O diabo, ele não vai oferecer algo que você não deseje. O diabo não vai colocar diante de você algo que você não goste. O diabo, ele conhece você desde o dia que você nasceu. A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que ele está ao nosso derredor. Ele nos conhece desde o dia que nós nascemos. Ele sabe de onde Deus te tirou. Ele sabe aonde que você vivia. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe que você tem uma tendência a algo, e é justamente em cima disso que ele vai preparar um laço para te derrubar, irmão. E é por isso que vem a instrução divina: esteja sóbrio, seja sóbrio e vigiai. Seja sóbrio e vigiai. Amém? Diz aí para o irmão que está ao teu lado. Diz aí para essa irmã que está ao teu lado. Toma posse, irmão. Toma posse, irmão. Porque tem gente que tem uma facilidade tão grande para dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, quando o pastor está profetizando o carro novo, a casa nova. Mas isto vem de Deus. Deus não quer que você seja destruído pelo diabo. Deus não quer que o diabo consiga te tirar do lugar da bênção, da presença de Deus. Deus não quer que você perca a coroa da vida. É por isso que ele fala a você, a mim, a todos nós, para que vigiemos. Só que Deus, ele só vai até aí. Não pense que Deus, ele vai te pegar no colo para te desviar do laço do inimigo. Não, ele vai mandar você vigiar, como agora faz. Você pensa que eu subi aqui para pregar isso? Não. Eu estava à tarde meditando nas escrituras e eu ia pregar uma outra coisa totalmente diferente, mas quando eu abro a Bíblia para pregar, o Senhor me faz vir para esse texto. E isso eu entendo, é porque o Senhor realmente queria falar conosco acerca deste assunto. Porque o Senhor, ele vai até aí. Ele fala, ele orienta, ele adverte. O Senhor, ele vai até aí. O que o Senhor falou para Pedro? O Senhor disse que Pedro tivesse cuidado. O Senhor disse que Pedro tivesse cuidado, porque ele estava prestes a negá-lo. Olha, ainda hoje, Pedro, tu vai me negar, Pedro. Olha, antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes, Pedro. Mas o Senhor não pegou Pedro no colo, não
Então o Senhor apenas falou. O Senhor falou, e Pedro era para estar atento e vigiando após ter ouvido aquela fala do Senhor Jesus. Pois é, o Senhor apenas fala. O Senhor apenas fala, isso é o suficiente. O resto é conosco. O resto é você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. E hoje o Senhor está falando: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor está falando comigo e com você. Então vamos estar em vigilância. Vamos estar em vigilância. O que está acontecendo hoje em volta, em torno de você? O que se levanta hoje em torno de você? Ei, o que sucede hoje nos teus caminhos? Será que você já não tem visto um laço sendo formado e você até então não tomou uma atitude para se desviar desse laço? Ei, o que hoje sucede em teus caminhos? Vigia, abre os teus olhos, levanta a tua cabeça, porque mais importante do que qualquer coisa que o diabo possa te oferecer é a tua comunhão com Deus, é a salvação da tua alma. Mais importante do que qualquer prato, manjar que o diabo possa te oferecer é a tua comunhão com Deus, é a salvação da tua alma, irmão. E aí eu te trago à memória o exemplo de José. Vira e mexe eu estou falando de José, né? Porque é um verdadeiro exemplo. É um lindo exemplo. A mulher de Potifar, linda, sensual, querendo ter um relacionamento com José. Só que ela não consegue. O diabo estava usando ela como um instrumento para destruir José. O diabo estava usando a vida dela como uma ferramenta para destruir José. E olha que o plano que Deus tinha para a vida de José era muito grande, era muito lindo. E o diabo, sabendo de tudo isso, ele fazia de tudo para destruir José. O diabo sabia dos sonhos que José contava a seus irmãos, que ele seria cabeça, seria líder. O diabo sabia que Deus realmente tinha um plano na vida de José, mas o diabo estava a todo custo querendo destruir a José. E aí por fim ele usa essa ferramenta, a mulher de Potifar. Só que o diabo não tem êxito contra José. Sabe por quê? Porque José estava em vigilância. José estava em vigilância. Estando sozinho em uma casa com José, prepara todo o ambiente e com toda a sua sensualidade vai tentar a José. Mas José corre, foge. Não é porque ele era medroso, covarde. Não é porque ele fosse homossexual, mas é porque ele estava em vigilância. E ele sabia que aquilo ia destruir a sua comunhão com Deus. Ele sabia que aquilo ia destruir o grande propósito que Deus tinha para a sua vida. Por isso ele fugiu, porque ele estava em vigilância. Não, eu não posso pecar contra o meu Senhor. Não, jamais eu farei isso. E quando ela força e pega na sua veste, ele foge, porque ele estava em vigilância. Será que acontecendo algo semelhante a nós hoje, seríamos capazes de fazer o mesmo? Seríamos capazes de fugir? Pois é isto que o Senhor espera de nós. E nós sabemos qual foi o fim de José. José foi exaltado de uma forma extraordinária. José foi exaltado de uma forma tremenda.
José foi uma espécie de salvador para toda a humanidade, porque através de José as pessoas conseguiram sobreviver em 7 anos de seca. Deus exaltou de uma forma linda, gloriosa José, mas porque ele estava vigiando, o diabo foi envergonhado. Por quê? Porque José estava em vigilância. Você não vê poder na vida de José. Você não vê ele orar, o fogo descendo, ele orar e a chuva descendo, como Elias. Você não vê poder na vida de José. Você não vê ele orar, o sol e a lua parar, como Josué. Você não vê ele andar em torno das muralhas e elas caírem, como fez Josué. Você não vê poder na vida de José. Você não vê ele pegar um cajado, lançar nas águas, as águas se abrirem, como fez muitos profetas. Mas você vê Deus exaltando ele de uma forma linda. Ele era um homem simples. Ninguém viu o poder de Deus se manifestando através da sua vida, mas ele era um homem que vivia em vigilância. Era simples, mas era vigilante. O diabo tentava, mas não conseguia, porque ele vivia em vigilância. Ele era um homem simples. Ele não derrotava gigante, nem urso, nem leão, como Davi, mas ele vivia em vigilância. O diabo tentava, se levantava, mas ele não conseguia derrubar José, porque José vivia em vigilância. É importante que vivamos em vigilância. Vigia. Seja sóbrio. Você está vivendo em um mundo cuja Bíblia diz que jaz no maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é porque esse mundo é completamente dominado pelo inimigo. Você está pisando em terra minada. Você tem que andar com bastante vigilância. Você está em trevas, em um mundo de trevas, em um mundo de corrupção, em um mundo de imoralidade, em um mundo corrompido. Você está em um mundo cuja Bíblia diz que jaz no maligno. Então você tem que entender, a vigilância é fundamental, irmãos, para que não venhamos perecer nesse mundo. E a continuação do texto diz justamente isso: para nós resistirmos o diabo na fé. No versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. O que a Bíblia nos ensina? Para nós resistirmos o inimigo, como fez Jesus no deserto ao ser tentado, como fez José na casa de Potifar ao ser tentado. Resistir ao inimigo. Agora, é fácil fazer isso, pastor? Não é fácil. Porque é aquilo que foi falado no início: o inimigo não coloca diante de você algo que a tua carne não deseja. O inimigo não coloca diante de você algo que não chame a sua atenção. Ele coloca diante de você algo que a tua carne deseja. Ele coloca diante de você algo que realmente chama a tua atenção. Então por isso que eu digo que não é fácil, mas não é impossível. Amém? Não é fácil, mas não é impossível. A palavra diz que nós devemos resistir na fé e com firmeza ao inimigo. Diga: eu tenho que resistir. Não, assim não, mais forte. Eu tenho que resistir. Mas resistir mesmo.
Resistir mesmo. Lá na carta que escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 4, nós já vamos finalizar. E versículo 7, a palavra diz da seguinte forma: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir. Devemos resistir a esse inimigo que é tão sagaz. Devemos resistir ao diabo e com firmeza resistir para que ele fuja de nós. Amém, pessoal? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem está disposto a resistir ao inimigo? Quem está disposto a redobrar a sua vigilância? Oh, glória! Você sabia que a Bíblia nos identifica como soldados? E você já viu um soldado no campo de batalha, cochilando? Hein? Em plena peleja, a guerra, bomba vai, bomba vem. Você tem acompanhado as guerras aí de ultimamente, né? Você porventura vê o soldado assim dormindo? Ele pode estar há uma semana sem dormir, mas ele não dorme no campo de batalha, porque ele sabe que o que está em jogo é a sua vida. É assim que nós temos que estar. Você pode até estar em momentos de fraqueza, exausto, mas você não pode dormir. Mesmo nos momentos de fraqueza, você tem que estar vigiando. Mesmo nos momentos de cansaço, você tem que estar vigiando. Mesmo naqueles momentos que as coisas não estão dando certo, que as coisas não estão fluindo, e são tantos problemas se levantando, e vem um desânimo, porque é problema daqui, problema, você tem que estar vigiando. Vigiando. Amém, pessoal? Resistindo o diabo. E isso não é apenas 2 dias, é até a vinda de Cristo. Diga até a vinda de Cristo. Não diga até a vinda de Cristo. Eu tenho que estar vigiando. Amém, pessoal? Ah, pastor, eu fiz uma campanha. Pastor, eu estive muitos dias presente na igreja. Eu fiz a campanha, não quebrei um dia a campanha. Agora, pastor, eu vou dar um passeio, vou viajar. Olha, pastor, desculpa aí, se sentir minha falta, eu vou passar um mês aí viajando, de férias. Que é isso? Não. Quando se trata de vida cristã, quando se trata de comunhão com Deus, não existe férias, não existe recesso. Nós temos que buscar a Deus hoje e amanhã do mesmo jeito. Nós temos que fazer uma campanha hoje, e acabando a campanha, não vamos negligenciar, dormir, cochilar, vamos começar outra. E é assim a nossa vida, porque nós estamos em uma batalha espiritual. Tem que ser vigilância, vigilância, vigilância. Se o diabo, ele vê você dormindo, vacilando, certamente ele vai conseguir te destruir, te derrubar. É isso que diz a palavra, não é isso que nós estamos lendo. Voltando, primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 5, já vamos encerrar. Diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele está nos observando. Não vamos estar vacilando, não. Ele está nos observando. Não vamos vacilar, cochilar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Amém? Só você e Deus sabe como o diabo está tentando a sua vida. O pastor não sabe, o irmão ao lado não sabe, talvez a pessoa que tenha mais intimidade, mais aproximação de você não saiba, mas você, o Senhor te faz saber. O Senhor te faz saber, e tu tem que vigiar. Amém? Amém. Diga: eu vou
eu vou permanecer firme na presença do meu Deus, porque eu vou estar em vigilância. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.